Vamos lá, meus queridos amiguinhos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para vocês. O papai chegou trazendo mais um circuito elétrico para vocês nessa questão do concurso da Escola de Especialistas de Aeronáutica do ano de 2021, concurso de sargento da Força Aérea Brasileira. O texto da questão diz o seguinte: o circuito a seguir é composto por uma fonte de tensão ideal, um resistor de 5 kΩ, quilo significa 10 a terceira, tá? E um resistor ôhmico variável. No circuito apresentado, no resistor variável, o valor da resistência elétrica entre o cursor no ponto C e o ponto A é 1/3 do valor da resistência elétrica entre o cursor e o ponto A. Vamos lá. E a resistência elétrica entre os pontos A e B é de 10 kΩ. Muito bem. Um estudante pensou em medir o valor da diferença de potencial entre os pontos 1 e 2, que são esses aqui do circuito. Porém, ao medir, ao invés de utilizar um voltímetro, que é o que é utilizado para medir diferença de potencial, equivocadamente, o aluno bizonho usou um amperímetro no lugar do voltímetro, e o amperímetro ideal, a resistência dele é considerada desprezível. Assinale a alternativa que apresenta o valor indicado pelo amperímetro em miliamperes, ou seja, é o valor da corrente elétrica que a gente quer medir. Muito bem. Então, olha só, assinale a alternativa que apresenta o valor indicado pelo amperímetro em miliamperes. Ele queria medir a DDP, mas acabou medindo a corrente. Ele deveria ter utilizado um voltímetro e não um amperímetro, tá? Então, se ele trocou isso, esse estudante, ele é um estudante bizonho. Ele é bizonho, ele vai perder a folga do final de semana, porque ele trocou um voltímetro por um amperímetro para medir DDP, tá? Vai ficar guardado no final de semana, no quartel, que é para aprender a trabalhar com circuitos elétricos, ok? Muito bem, o que o problema está pedindo para a gente é a leitura do amperímetro. Pessoal, olha só, vamos ver aqui. Nós temos ligado o que aqui? Nós temos ligado um gerador, menor potencial, maior potencial, tá? Vou colocar assim, menor potencial, maior potencial. O que você já sabe? Que no gerador a corrente passa do menor para o maior potencial. Então a corrente elétrica vai fazer isso aqui. Aí a corrente elétrica vai percorrer daqui, ó, vai passar o caminho. Passa no resistor de 5 kΩ, passa aqui, e no lugar de seguir direto, esse amperímetro causou um problema no circuito, causou um desvio. Por quê? Porque o amperímetro tem resistência desprezível. Então, o que a corrente faz quando ela chega aqui? No lugar de passar para cá, porque para lá tem resistência, ela prefere passar onde não tem resistência. Como a resistência daqui é desprezível, a corrente faz um desvio e vai passar por aqui. Então, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai fazer isso aqui, ó, ó, ó. A corrente elétrica vai fazer isto aqui. A corrente elétrica cria um desvio. E aí o que vai acontecer? Naquele ponto ali em diante, ó, daqui para cá, não passa corrente. Ou seja, aqui embaixo, você colocou essa parte do resistor, você colocou ela em curto-circuito, tá ok? Você acaba colocando ela em curto-circuito. Por quê? Porque o potencial dele aqui, olha só, como aqui não tem resistência daqui para cá, o potencial aqui vai ser igual a esse potencial daqui, que vai ser igual a esse outro potencial que a gente tem lá embaixo. Então, como lá em cima não tem resistência, lá em cima que eu falo é por aqui, porque a resistência do amperímetro é desprezível, então você vai ter que aqui, olha só, nesse ponto vai ter o mesmo potencial que é esse,
que é o mesmo potencial desse. Então, tudo aqui está com o potencial B. Ou seja, aquela parte do circuito, essa parte do resistor está em curto-circuito. Então, criou o desvio aqui, a corrente passa pelo amperímetro, passa por aqui e volta, né? Não segue para cá de jeito nenhum, isso não pode acontecer, e ela vai seguir para retornar para o gerador. Ela vai fazer esse percurso aqui, tá vendo? Então, o que a gente tem que fazer para achar a corrente do amperímetro, tá? O amperímetro, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês. Esse amperímetro, ele tem resistência desprezível. Resistência desprezível é quando o R é muito pequeno, quando as demais resistências que estão presentes no circuito. Então, a gente tem uma situação aí que, para calcular essa corrente, ela é a corrente do circuito. Se ela é a corrente do circuito, a gente tem que utilizar U igual a R vezes I para calcular essa corrente. Então, vamos lá. U é igual a R vezes I. Bom, mas esse R é o R equivalente. Então, U é igual a R equivalente vezes I. Então, o I que eu quero calcular vai ser U sobre R equivalente. E aí nós temos um problema. Qual é o problema? O problema é que essa resistência aqui é de 10 quiloohms, mas se for o reostato todo, tá? Porque esse resistor de resistência variável, também ele recebe o nome de reostato. Tá? Resistor de resistência variável. Você já viu e já teve contato com o reostato, com certeza. Quer ver só? O reostatozinho, ele regula a resistência, ele aumenta a resistência ou ele diminui a resistência por meio de um dialzinho, tá? Ou por meio de algum um dispositivo assim que sobe e desce, tá? Uma chavezinha que sobe e desce, ou então um dial. Bom, quando você gira, você aumenta ou diminui a resistência. E aumentar e diminuir a resistência em um circuito de DDP constante, por exemplo, uma DDP qualquer, vai acontecer o quê? Se você aumenta a resistência, você diminui a passagem de corrente. Se você diminui a resistência, você aumenta a passagem de corrente. Vamos supor que você tem uma lâmpada que está ligada a um dispositivo que não é um interruptor, mas é um reostato. Quando você gira para um lado, você diminui a resistência e passa corrente elétrica. Tá vendo? Se você gira demais, aumenta a corrente elétrica, porque diminui a resistência, aí a lâmpada brilha mais. Então, quando você aumenta a resistência, a lâmpada brilha menos. Quando você diminui a resistência, a lâmpada brilha mais. É um reostatozinho desse aí, ok? Então, muito bem. O que eu preciso para resolver esse problema? Eu já sei que a fonte de tensão é de 25 volts. Eu preciso achar a resistência equivalente. Só que não dá para somar 5 quiloohms com 10 quiloohms. Por quê? Porque a gente criou um curto-circuito aqui. A corrente vem e pega somente essa parte superior do reostato entre A e C. Ele não pega entre B e C. Então, ele não vai pegar tudo 10 quiloohms. Ele vai pegar algo menor do que 10 quiloohms. Aí a gente vai voltar lá no texto e ler de novo, porque às vezes isso confunde, tem? Então, olha só o que diz. O valor da resistência elétrica entre o cursor no ponto C e o ponto B é 1/3 do valor da resistência do cursor e o ponto A, que é aqui. Então, se você disser que aqui é X, eu vou chamar assim de X, tá?
Ó, vou chamar de Rx. Esse daqui, ele vai ser Rx sobre 3. É isso que o problema está dizendo para a gente lá, tá? Então, se você chamar aquele outro de Rx, esse vai ser Rx sobre 3. Então, a resistência equivalente, ela vai ser somente de 5 mais Rx. Então, a gente vai colocar aqui. Então, o I que eu quero calcular é igual a U sobre Rx mais... E aí, só para eu não colocar esse, eu vou chamar isso aqui de R1. Pode ser? Rx mais R1. Não gosto de trabalhar com números, só no final, tá? Bom, então o que, que eu preciso achar? O valor de U eu tenho, o valor de R1 eu tenho, que eu não tenho é Rx. Então eu preciso achar Rx. O que, que a gente sabe? Que se você somar Rx com Rx sobre 3, tem que dar 10 quiloohms. Então nós vamos trabalhar com isso, tá? Então olha só. Rx mais Rx sobre 3. Isso é igual a 10. Vou colocar assim 10K, tá? Que é 10 quiloohms. Eu não quero que botar 10 a terceiras, tá? Vou deixar assim, tá bom? Sem problema. Aí eu vou somar Rx com Rx. Aqui eu coloquei R3, né? Então vamos tirar Rx, tá? Rx. Bom, é 3Rx sobre 3 mais Rx. Aí daqui dá 4Rx sobre 3. Isso é igual a 10K. Então, quem é Rx? Rx, ele vai ser 3 vezes 10K sobre 4. Ok? Não vou fazer essa conta não, tá? Eu vou deixar do jeito que está aí. Vou deixar do jeito que está aí. E aí nós vamos, então, agora pegar esse valor que está aqui e utilizar aqui, tá? Se você não quiser a conta muito grande, você pode resolver essa parte do denominador aqui separado, se você quiser, tá bom? Vamos resolver separado? Então vamos lá. A parte do denominador vai ser, vou fazer a continha aqui separado, eu vou fazer de outra cor essa continha, tá? Então vamos lá. Ó, vamos fazer separado aqui, Rx mais R1. Então você vai ficar com Rx, que é 3 vezes 10K sobre 4 mais R1. R1 é 5K. Vou colocar aqui. 5K. Então, muito bem. Aqui, ó, vamos achar o denominador comum. É 4. E aí a gente vai fazer assim, cara. Eu tenho agonia disso. Vamos lá. 4. Gente, eu tenho agonia de fazer essas barrinhas muito tortas, né? Eu tenho agonia disso. Aí, mas assim, às vezes a gente tem que se conformar, né? Vou fazer aqui a última vez. Pronto, tá aí. Eu só vou passar ela um pouquinho mais para baixo. O que, que a gente vai ter aqui? Denominador igual a 4. 4. Aí você vai ficar 3 vezes 10, 30. 30K mais 5. 5 vezes 4, 20K. Então, no final das contas, 20K mais 30K, 50K sobre 4. Pronto. Agora eu vou voltar ali para o outro lado. Já que eu fiz essa continha aqui do denominador separada, eu vou usar ela lá, tá bom? E aí já vou colocar o valor de U. Então, I, portanto, vai ficar igual. O I é igual a 25 volts. 25 sobre 50K sobre 4.
Isso é a mesma coisa que pegar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador, tá? 50K. Vamos lá? O que nós temos aqui? E, portanto, é igual. Bom, 25 dividido por 50. 25 por 50, perdão. 25 por 25 dá 1. 50 por 25 dá 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. O K é 10 a terceira. Então, no lugar, você vai ficar aqui com 2 sobre 10 a terceira. Esse 2 sobre, esse 3, 10 a terceira, sobre 10 a menos 3. Você vai ficar com 2 vezes 10 a menos 3 amperes. Só que ele quer a resposta em miliamperes. E 10 a menos 3 já é mili. Então, você vai ficar com I igual a 2 miliamperes. E aí, isso aqui é o que a gente chama de resposta. E isso aqui é o que a gente chama de gabarito. E o gabarito é a letra A, de a casa caiu. Caiu para quem não estudou, ok? Então, questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada. CPF cancelado, ok? Valeu!